Casa construída sobre a rocha. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus ele fala a respeito de uma parábola sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. No versículo 6 do livro de Lucas, no capítulo 47 e 48, a palavra de Deus nos diz assim: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com impacto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Louvado seja Deus! Meus irmãos, nós conseguimos observar que dentro desse contexto bíblico, Jesus falando a respeito de dois tipos de construção. Uma construção construída na rocha e uma construção construída na areia. E nós sabemos que para que uma casa ou um prédio ele permaneça firme depois de construído, a primeira etapa começa do alicerce. E observa que Jesus está dizendo: o homem que construiu a sua casa na rocha, ele cavou bem fundo e ele construiu o seu alicerce na rocha. Então ele fez uma construção desde o início já bem alicerçada, para que quando essa construção estivesse pronta, quando viesse o tempo de chuva, aquela construção ela não seria abalada porque ela estava construída sobre uma rocha. E na segunda construção, Jesus está falando de uma construção feita sobre a areia. Nós sabemos que se você for construir qualquer tipo de artifício em lugares arenosos, é dificultoso, porque provavelmente você não vai conseguir ter um alicerce bem firme, porque quando vem o vento começa a bater e levar a areia embora. E também essa construção ela tende a cair. Por quê? Porque ela não está bem alicerçada, porque ela foi construída na areia. A areia você pode cavar, mas a construção ela vai permanecer ali na superfície, porque qualquer vento que vir, qualquer chuva que der, vai levar aquela areia embora, o alicerce daquela casa vai ficar à mostra e ela pode se desmoronar. E é exatamente isso que Jesus está explicando através dessa parábola para os discípulos e para aqueles que o seguiam. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos entender que não era somente os discípulos que andavam com Jesus, existia pessoas, a Bíblia chega a relatar em algumas ocasiões, uma grande multidão acompanhava Jesus. E é por este motivo que Jesus, ele está trazendo essa ilustração da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Eu não cheguei a ler, mas no início aqui desse versículo, a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele disse assim: por que me chamar Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então Jesus estava falando para aquelas pessoas que até gostava de ouvir a sua palavra, que até gostava de estar no ambiente onde ele estava, mas eles ouviam a palavra, mas eles não obedeciam o que Jesus falava. Então Jesus está dizendo para eles: por que me dizeis Senhor, Senhor? Eles chamavam Jesus de Senhor, eles sabiam quem era Jesus, mas no final da conta eles não tinham assumido um compromisso com Jesus ainda. E é por esse motivo que Jesus ele traz essa ilustração da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Trazer esta palavra para o teu coração no dia de hoje. Quem sabe você até caminha com Jesus, gosta de estar onde fala de Jesus, gosta de ouvir as palavras que fala de Jesus, mas e a tua vida? Você já tem tomado essa decisão de ser uma pessoa que não só gosta de ouvir, mas obedece o que Jesus fala através da tua santa palavra? Porque, meu irmão e minha irmã, gostar de ouvir Jesus falar é bom, mas não é o suficiente. O que vai nos conduzir a ter uma vida firme e estável diante de Deus é ouvirmos Jesus falar e praticar o que Jesus fala.
Então, neste dia, Jesus está te convidando a não ser mais somente um ouvinte, mas sim um praticante da palavra. Jesus está te convidando para você construir a sua casa na rocha, para que quando vinha a tempestade, quando a Bíblia fala a respeito da tempestade, Jesus está falando aqui a respeito das lutas do dia a dia, que vem, que chega em todas as casas, em todos os lares. Mas a pessoa que tem a sua vida alicerçada em Jesus, a enfermidade chega, muitas das vezes as portas se fecham, muitas das vezes há algumas percas em algumas áreas da nossa vida, mas quando a nossa vida está alicerçada com Jesus, nós conseguimos passar por esse período de tempestade sem desmoronar, porque nós temos uma confiança que a nossa casa, a nossa vida está alicerçada em Cristo. Porque, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando as pessoas apenas ouvem a palavra, mas elas não praticam, quando chega o tempo da dificuldade, muitas das vezes as pessoas não conseguem sobressair daquela situação. Por quê? Porque a casa espiritual, ela não foi alicerçada em Jesus. Quando Jesus ele está trazendo a ilustração de dois tipos de casa, Jesus está falando de dois tipos de pessoas. E aqui Jesus está falando com a nossa vida, está falando da nossa vida espiritual. Porque se a tua vida espiritual ela estiver alicerçada em Jesus, quando chegar a dificuldade, porque a dificuldade chega para todos, chega na casa de todos, mas quando chegar o tempo da dificuldade, você terá estrutura para passar por ela sem blasfemar, sem se maldizer, sem pedir a morte, porque o Senhor, Ele te dará força, Ele te sustentará para passar pelo tempo da tempestade, que Jesus, quando Ele fala da casa construída na areia, Ele diz assim, ó, e vindo a enchente, essa enchente que Jesus está dizendo, são as lutas diárias que todo ser humano enfrenta, mas a pessoa que tem a sua vida alicerçada em Jesus, ela passa pelo processo de uma maneira diferente, ela passa confiando que o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido você, quem sabe você gosta de ouvir falar sobre Jesus, quem sabe você até gosta de ir aos cultos, mas você ainda não assumiu esse compromisso de ter a sua vida espiritual alicerçada com Jesus. Eu te convido hoje para entregar a tua vida para Jesus. Comece a construir a sua casa, primeiramente, espiritualmente, alicerçada em Jesus. Porque quando vinha a tempestade, quando vinha a dificuldade, você tem estrutura espiritual, emocional para passar, sobressair e exaltar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Para você, meu irmão e minha irmã, que já está com a tua vida alicerçada em Jesus. Quem sabe essa tempestade, esse vento impetuoso chegou sobre a tua casa através de uma enfermidade, de uma porta que se fechou, de um não que você recebeu. Eu quero dizer para você nesta manhã, continua confiando, porque se a tua vida está alicerçada sobre a rocha que é Jesus, tenha certeza, a vitória já é tua pelo poder do nome de Jesus. A tua casa não vai esmoronar, porque ela está alicerçada sobre a rocha. O Deus que começou a boa obra é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz, bem sei eu os pensamentos que tenho ao vosso respeito, que são pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de bênção e não de maldição, para vos dar o fim que vos espera. Qual é o fim que você está esperando diante desta prova que você está enfrentando? É o fim de vitória? Então creia, porque a vitória da parte de Deus está chegando para a sua vida, para você que tem construído a tua casa na rocha. Amém? Que Deus continue abençoando a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Neste momento eu quero fazer uma oração por você e com você. Vamos elevar os nossos pensamentos ao céu neste momento? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu quero apresentar cada vida que parou, que tirou um tempo para ouvir a ministração desta palavra. Senhor, neste dia a Tua palavra falou conosco a respeito de dois tipos de construção.
uma construção feita na rocha e uma construção feita na areia. E eu oro neste dia para que esta pessoa que ouviu esta palavra, se porventura a vida dela ainda estiver sendo construída na areia, que no dia de hoje ela tome a decisão de ter um compromisso com o Senhor e passar a construir a casa, a vida dela na tua presença, que é a rocha inabalável. E eu oro para aquelas pessoas que já têm construído a sua casa na rocha, mas chegou o tempo de dificuldade, e eu oro para que o Senhor continue dando graça, sustentando essas pessoas, para que elas possam passar por esse processo, mas do outro lado contar o testemunho de vitória e glorificar o teu nome. Abençoa cada pessoa, é o que eu peço no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Se Deus permitir, semana que vem estarei novamente por aqui com um momento de reflexão bíblica, cumprindo o ID. Meu irmão e minha irmã, quero pedir para você, não esqueça de deixar o seu like, vai nos ajudar, né, para que outras pessoas também possam ouvir esta palavra. Se você não é inscrito, se inscreva para nos ajudar no crescimento deste canal. E se Deus permitir, semana que vem estarei por aqui cumprindo o ID. Tchau, tchau. Deus abençoe e lembre, a tua casa precisa ser construída na rocha inabalável que se chama Jesus. Deus abençoe.